Boa noite, meus queridos. É com muita satisfação que nós iniciamos mais uma live, mais um culto de adoração ao nosso Deus. Nessa terça-feira, dia 9 de setembro, nós já estamos na segunda terça-feira de setembro e nós somos muito gratos a Deus por essa oportunidade. Chegamos até o mês 9 de 2025. Isso é graça, isso é Deus sendo maravilhoso, né? Quantas pessoas já puderam contemplar, né, a graça de Deus por mais um ano que completaram de vida esse ano, né? E quantas ainda hão de completar até dezembro, né? Espero que todos contemplem, né, a Deus e sejam agradecidos por ter cedido a eles mais um ano de vida. E eu sou grato a Deus por Ele me ceder não só mais um ano de vida, por me ceder mais um dia, né, mais uma semana, por me ceder 9 meses de vida. Eu sou muito grato a Deus por isso, porque a gratidão pura, né, é isso que Deus espera da gente. Boa noite, pastor Joselito. Jesus abençoe sua vida. É isso que a gente espera do nosso Deus, né? Aliás, é isso que Deus espera de nós, gratidão. Ele espera de nós gratidão, pura gratidão, reconhecimento, reconhecer que Ele é o Senhor. Luci, minha querida, minha amada amiga, que Jesus te abençoe, minha bonequinha de porcelana, eu te amo muito, tá? Eu estou com algumas limitações, dificuldades, eu vejo os seus bons dias, eu respondo com figurinha, é porque eu não estou bem, querida, né? Quando você vê, o pastor está respondendo para você com figurinha, é porque eu não estou bem, tá? Mas eu continuo te amando, continuo orando por você, pela sua família, porque você é muito valiosa para mim. Você pode ter certeza disso. Você e sua família são muito valiosos para mim, tá? Que Jesus te abençoe, meu amor. Eu te amo muito. Dê um abraço em todos aí, da onde você está, é Goiânia, se eu não me engano, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá? Então, seguindo aqui, né, nós vamos orar, né, pedindo a Papai do Céu a direção do culto que estamos lhe prestando, né, pedindo a Deus que nos abençoe na palavra, abençoe no momento de gratidão, de intercessão, que o Espírito Santo esteja no controle de tudo que faremos aqui nessa noite, né, nesse período que estivermos ao vivo aqui juntos, né? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, na tua doce e maravilhosa presença, queremos colocar diante do teu trono de graça os nossos arrependimentos, os meus arrependimentos, ó Pai, por cada palavra, cada gesto, cada atitude minha que fiz, ó Pai, que o sangue de Jesus possa me purificar de todo pecado, Senhor, e que eu esteja apto, completamente, sem nenhum impedimento, para que o teu Santo Espírito continue me usando, ó Pai, que vidas sejam alcançadas através do teu Santo Espírito, Pai, falando a cada coração através da minha vida. Ó Senhor, colocamos diante de Ti a palavra dessa noite, ó Pai, como essa palavra é tão importante, como ela tem um significado tão importante na nossa vida, a compreensão que isso nos dá, ó Pai, que o Senhor possa sim nos abençoar, falar conosco nessa noite, como o Senhor tem falado sempre. Nos use, Senhor, que eu possa ser unicamente um instrumento seu, em Tuas mãos. Que nada de mim venha a aflorar. Que tudo que possa aflorar seja o Teu Santo Espírito trazendo a Tua igreja aqui reunida nesse culto online que estamos prestando. É em nome e por amor de Jesus que eu oro. Amém. Então nós, deusa, querida deusa, Deus abençoe você. Está melhor? Como você está? Boa noite a todos. E aí, deusa, fala para mim como você está. Você está melhor? Como está a sua saúde? Nós estamos preocupados contigo, né, com a sua saúde, como você tem passado, né? Dá aí um alô para mim, como você está. Saiba que você é muito valiosa para a gente, sabe? Você é vizinha, a gente quase não se vê, até porque se a minha saúde tivesse um pouquinho melhor, eu iria na sua casa, já teria ido lá, né? Mas a minha saúde não está legal, né? Esses dias eu tenho estado com muita dificuldade, né? E realmente a Solange também, está com inúmeras dificuldades, então a gente está um pouco limitado nesse sentido. Mas Deus há de destravar tudo
para que a gente possa continuar sendo usado por Ele, em visitar, em estar junto, em fazer contato, tá, minha querida? Jesus seja contigo. Saiba que nós amamos você e toda a sua família, tá? Então, continuando aqui, nós hoje vamos meditar numa pergunta interessante, né? Roberto, grande Roberto Isidoro, nosso querido missionário aí, é um grande missionário, né? Um homem que se dispõe a pregar a palavra de Deus, né? Ele faz um trabalho muito rico e muito valioso. Que Deus seja com a sua vida, Roberto, não para a sua glória, mas para a glória do nome dele, né? Vamos então aqui continuar. Eu separei um tema, né, para a gente meditar, que, como eu falei, é uma pergunta: quem pode mudar a sua vida? Poxa, parece uma pergunta assim tão, pra gente que é crente, né, parece assim, poxa, que água com açúcar, né? É água com açúcar, mas quem pode mudar a sua vida? Roberto Isidoro, grande, meu querido, amado irmão. Quem pode mudar a sua vida, Isidoro? E aí, fala para mim. Quem pode mudar a sua vida? Esta é a ordem de Jesus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Assim como temos que viver o mandamento de Jesus, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, João 15:12. Dá para os irmãos terem aqui um entendimento? Jesus manda você ir, né? Mas primeiro, antes dele falar para você ir, né, nós vemos uma sequência aqui, de qual? Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não diz amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Não, ele diz como eu amei você. Em Lucas ele fala sobre como eu amais uns aos outros como a ti mesmo. Aqui ele fala: amai uns aos outros como eu vos amei. Então, poxa vida, para você pensar como você tem que amar uma pessoa. Como você tem que se preocupar com uma pessoa. Porque se Jesus nos amou ao ponto de dar a sua vida pela nossa, isso é amor de verdade. E nós estamos tendo esse amor pelas pessoas, né? É interessante, né? Ou você fica esperando alguma coisa em troca. Esse não é um amor. Isso não é amor. Isso é troca, né? A coisa já diz: estou esperando algo em troca, né? Gratidão, que seja, que nem sempre é algo monetário, né? Algo material, às vezes é algo imaterial, né? É gratidão, né? Que a pessoa lembre que você fez isso, bababá. Isso é uma coisa assim, você não está fazendo por amor, você está fazendo em troca de algo, né? Então, poxa, a gente precisa pensar nisso, né? E ele fala: temos que realizar a ordem dele, de Jesus, temos que levar a palavra a toda pessoa, todo ser humano, sem exceção. Às vezes achamos que essa ou aquela pessoa, um profissional do sexo, um dependente químico, um favelado, um rico, não vão aceitar a palavra, não vão aceitar a escolha de Jesus. Criamos, antemão, dificuldades enormes, né? Quem disse que este merece salvação e aquele não? Muitas vezes pensamos que as pessoas precisam deixar de fazer as coisas mais para se aproximar de Deus. Mas ocorre aqui ao contrário. É preciso encontrar-se com Jesus para então abandonarem o pecado. Foi o que aconteceu com Paulo. Irmãos, a pessoa não tem que largar, ela tem que primeiro conhecer Jesus. Mas para ela conhecer Jesus, ela precisa de você, de mim, para que a palavra chegue nela, para que o Espírito Santo possa trabalhar na vida dessa pessoa. Aí ela vai se arrepender do pecado, aí ela vai largar o pecado. Mas se você nada fizer, ela não vai largar o pecado, ela não vai se arrepender dos pecados. Isso, meus irmãos, é com a sua família. Se a sua família não está em Cristo, é porque você não tem feito a sua parte. A sua parte não é só pregar,
palavras. A sua parte é viver o Evangelho na sua família. É que as pessoas vejam que Jesus está em você, que você ama tanto eles como Jesus amou você e nos ama. Aí você vai ver a diferença. Foi o que aconteceu com Paulo. Esse grande apóstolo, né? Ele tinha ódio aos cristãos. Ele os combatia, aprisionava, matava, entregava-os para serem julgados e condenados, alguns até à morte. Jesus então apareceu diante dele no caminho de Damasco. E depois disso, o ódio desapareceu. E aquele que perseguia os cristãos tornou-se o grande pregador do Evangelho. Passou a ser perseguido. Um grande pregador de Cristo e do cristianismo. Foi as sinagogas, desafiou doutores, a lei, pregando Jesus Cristo. Seja você quem for, seja qual for o problema, se você permitir que Jesus entre em sua vida, ela será totalmente mudada. Irmãos, será que a minha e a sua vida já foi mudada? Será que houve mudança de verdade? Ou a gente apenas fez uma pequena mudança no início e depois parou, estacionou? Quando a gente estaciona, a gente perde essas características de Jesus, porque a gente começa a viver no erro. Sabe, tem pessoas que mostram assim ter uma santidade muito grande, isso me preocupa muito, né? Porque as pessoas julgam as outras, mas essas pessoas são as que mais são escarnecedoras. Porque no momento que elas julgam as outras, ela está sendo escarnecedora, ela está se colocando num lugar que não é dela. Jesus diz que não quer perder ninguém. Então todos merecem uma chance. Todos merecem o direito da dúvida. A gente tem que dar oportunidade a todos. A gente não pode querer que uma pessoa mude de uma hora para outra, porque Jesus não espera isso da gente. Ele nos dá tempo para isso. Então não tente mudar as pessoas. Não tente humilhar as pessoas. Porque tem pessoas que parecem que realmente não entenderam nada. Não entenderam o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho não é estar reunido naquele prédio. O objetivo do Evangelho é pregar a palavra a toda criatura. E as pessoas não estão no prédio onde a igreja se reúne. A maior parte das pessoas estão na rua, estão na empresa que você trabalha, na faculdade ou na escola que você estuda. É lá que estão essas pessoas. É lá que você tem que estar. Tem um poeta aí que fala, a gente tem que estar onde o povo está. O crente tem que estar onde o povo está. Porque ali as pessoas estão sedentas da palavra, sedentas de Jesus, e você se trava em deixar o Senhor te usar, para que a palavra seja pregada. Aí tem pessoas que usam o rótulo de super crente, cheio de virtude, cheio de unção, mas é um fofoqueiro, é uma fofoqueira. Então, como essa pessoa pode-se dizer que é de Jesus? Como uma pessoa, o vizinho, vai poder ver o Evangelho nela, vai poder ver Cristo nela, vai poder ver compaixão na vida dela, ver misericórdia na vida dela? Como? Se às vezes o indivíduo é um legalista, que só está preocupado com denominação. Ele não está preocupado com Jesus. Jesus não criou denominação. Jesus trouxe o Evangelho, a verdade. Ele é a verdade. E a verdade não muda, meus irmãos. A verdade não muda. A verdade é uma só. Sempre será uma só. Até a consumação dos séculos, a verdade será uma só. Nós não entendemos nada. Estamos num caminho que não é o caminho que nos leva a Cristo.
Esse é o caminho que eu vejo as pessoas seguirem hoje. Um caminho que não vai levar elas a Jesus de jeito nenhum. É um caminho de comodismo, é um caminho que, sabe, está parado. Tem pessoas que estão paradas por causa da saúde. Estão impedidas por causa da saúde, por causa da idade. Mas algumas até com idade, com problemas de saúde, ainda se doam do jeito que elas podem. E outros que não têm problema nenhum. Nenhum que eu digo, todos nós temos problemas, mas nada que te impeça de se doar. Olha, queridos, eu aprendi, quando eu fazia a faculdade teológica, o pastor botou uma regra para cada seminarista. A gente tinha que, quando fosse para o trabalho, ir para a faculdade, ô Franci, me perdoa, eu não pude estar aí. O pastor está assim, bem mal, e Solange está pior ainda, né? Então, me desculpa a minha ausência hoje, mas se Deus quiser, terça-feira que vem estaremos juntos, né? Aí, né? E Deus vai nos abençoar muito. Eu espero que você esteja melhor. O Dente, eu acho que agora está bem, você já fez, deve ter já feito o canal. A Fabrícia já deve talvez estar bem melhor do pé, né? Me dê notícias, né? E mande um abraço para o Gabriel, para a Júlia, né? E para o Pedro, né? Um beijão para você. Então, seguindo aqui, a gente precisa pensar: se eu sou de Cristo, eu tenho que viver o Evangelho. Eu tenho que caminhar conforme Jesus nos chamou. Por isso que eu digo, nós não entendemos nada. Não entendemos nada do que Jesus pregou. Nada do que Jesus, os 3 anos do seu ministério, nós não entendemos nada do que está relatado na sua palavra. Porque nós fazemos tudo o contrário. Somos legalistas. Nos preocupamos com o prédio, com estrutura de alvenaria ou de madeira, seja qual for. Nos preocupamos com essas coisas, enquanto as outras coisas muito mais importantes, que são as vidas. Vidas. Jesus deu a sua própria vida pela nossa vida. Jesus, quando ressuscitou, encontrou com todos os apóstolos, ele chegou para Pedro, Pedro estava arrasado por ter traído Jesus. Ele perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, apacenta minhas ovelhas. E mais 2 vezes depois dessa, foram 3 vezes, ele perguntou se Jesus perguntou se ele o amava. Ele disse: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, trata das minhas ovelhas. Irmãos, o que nós estamos fazendo? Ele fala aí de pregar o evangelho a toda criatura. E você está fazendo isso? Sabe, eu vejo que não dá para ser mensagem triunfalista, porque Jesus não bota essas coisas no meu coração. Não dá para ter autoajuda. Jesus não é autoajuda. Jesus não trabalha com autoajuda. Jesus não trabalha com pensadores da psicologia, da filosofia. Jesus é a filosofia, Jesus é a psicologia, Jesus é a sociologia. Ele é tudo, irmãos. Ele não precisa de nada disso que o homem criou, porque ele deu sabedoria ao homem para isso. Então a gente tem que pregar a palavra, é viver a palavra. Nós não entendemos nada. Como? Agora a pergunta que não quer calar: como você pode mudar a sua vida? Eu pergunto a você: como você pode mudar a sua vida, meu irmão? Está tudo errado. Eu te digo com toda sinceridade, até acamado, se você quiser, você pode pregar o evangelho. Se as suas mãos, seus dedos estiverem funcionando,
você pode usar as redes sociais para isso. Se as suas mãos não estiverem funcionando e a sua língua estiver funcionando, você pode pregar o Evangelho. Então não há condição nenhuma que você não possa deixar de pregar o Evangelho. Mas principalmente com a sua vida. Que as pessoas vejam em você a presença de Cristo estampada na sua vida. Que ela possa ver isso. Agora deixa de humilhar os irmãos. Deixa de cobrar coisas dele que você não é capaz de fazer. Não cobre das outras pessoas da rua coisas que você não é capaz de fazer. Você não largou os seus pecados. Tem pecados que você continua cometendo. Então como você pode apontar para o indivíduo que está lá na rua que ele está pecando, se você está cheio de pecado? Tira a primeira trave do seu olho para tirar o cisco do outro, pô. Tem que haver uma transformação, queridos. Tem que haver uma mudança. Quer que Cristo volte? Viva o Evangelho. Almas serão ganhas para o reino de Deus. Não fique só contando com o trabalho missionário. Porque só isso não vai mudar, irmãos. Não vai mudar. O trabalho missionário é onde você vive. Primeiro na sua família, depois ao redor de você, no seu bairro. Depois na cidade, no estado. É isso, no país que você vive. Mas primeiro é na sua família. Depois dos seus amigos, depois nos vizinhos. Você tem que viver o Evangelho para essas pessoas. Quem pode mudar a sua vida? Lógico que você sabe quem pode mudar a sua vida. É Jesus Cristo. Agora você permite que Ele mude a sua vida? Ele diz que está à porta e bate. Você abriu a porta para Ele entrar? Você abriu, Ele entrou, aí depois Ele saiu, Ele quis entrar de novo, a porta estava fechada. Abra a porta do teu coração, meu irmão, e deixa Jesus fazer essa obra que Ele quer fazer através da sua vida. Isso daí não é para não crente, não, irmão, isso é para crente. Porque a postura da igreja, ela está terrível. Boa noite, Carlos, Jesus te abençoe a você, essa família linda que você tem. Então, poxa, a gente tem que refletir sobre isso. Irmãos, o tempo está passando. Lembra, ontem mesmo você era um rapaz. Você era uma moça. Hoje você já é um senhor. Já passou da meia-idade alguns. Já está na terceira idade. Outros estão numa terceira idade ainda mais avançada. O tempo passa muito rápido, irmãos. E logo, logo chega a morte. Para alguns chega até muito cedo, né? Então, o que eu vou apresentar diante de Jesus? O que eu vou falar? Quais foram as minhas obras aqui? O que eu fiz para o reino dele? Eu dei comida, sabe? Eu dei dinheiro para os famintos, mas essas almas foram ganhas para Jesus? Isso se reverteu em almas para Jesus? Sim, você fez uma coisa muito bonita, você alimentou as pessoas. Mas você cuidou dessas pessoas. Cuidar dessas pessoas se chama com Jesus. Então não adianta você ir lá distribuir as coisas se você não trata, se você não cuida, se você não ora pela pessoa. Sabe? Isso é entender quem pode mudar a nossa vida, quem pode mudar a vida das pessoas. E a gente não está levando essa mensagem para as pessoas. Você não pode mudar nem a sua vida, imagina das pessoas. Mas antes de mudar a sua, de pedir a Cristo para mudar a sua, tu quer mudar das pessoas. Se a sua ainda não foi mudada. Sabe, tem um processo de santificação e de regeneração. Primeiro começa a regeneração, que é a transformação.
que é você largar as coisas do passado e viver um novo com Cristo. E tem a santificação, que está atrelado à regeneração. Sem santificação, irmãos, não há céu. Não há eternidade com Cristo. E a santificação vem através da nossa intimidade com Cristo, com Jesus, e a nossa vida com Cristo. Isso é santificação. Porque quando você prega para uma pessoa, quando você vive o Evangelho, você está crescendo espiritualmente. Porque você está vivendo a palavra. E você só vive ela porque você leu, você se alimentou dela. Então você está vivendo. Quem não vive a palavra é porque nunca se alimentou dela. Você não pode se alimentar, dizer o paladar de uma coisa se você nunca comeu. Nunca degustou, como vai poder dizer o gosto que tem? A mesma coisa é a palavra. Se você não se alimentar dela, você não tem como viver. Porque você não conhece. Você ouviu falar. Vamos lá, Jó não era assim? Ele tinha ouvido falar de Deus, mas ele não conhecia Deus de verdade. Veja o exemplo de Jó. Ele era extremamente íntegro, foi elogiado por Deus, mas ele não conhecia Deus de verdade. Então, se Deus permitiu que o inimigo, sabe, boa noite, minha prima querida, um beijão no seu coração, se Deus permitiu que Jó fosse assolado daquela forma, pare para você pensar. Ele elogiou Jó, mas ele permitiu que o inimigo assolasse a vida de Jó. Porque Jó precisava conhecer o Deus verdadeiro. Sabe, ele entregava o dízimo de tudo, ele ofertava, ele fazia, os filhos eram pessoas crentes, mas tudo era material. O espiritual era muito diminuto. E a nossa vida não pode ser diferente. Nós temos que ter uma vida santa, uma vida de santidade com Jesus. E uma vida de santidade é viver a palavra, é pregar o Evangelho através da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que você aprenda e saiba quem pode